Uma questão agora só de integral dupla iterada, então sem a aplicação de volume ainda, tá bom? Só pra gente aprender a técnica da integração dupla. Então, ó, tá definido por números, né, por valores, não por regiões, tá? Então, vai de 0 a 1 o primeiro intervalo e de 0 a π o segundo intervalo. A função é x, né, vezes cosseno de y, dx dy. Então, a gente sabe que a integração iterada, ela é resolvida de dentro para fora. Então, essa parte interna, a gente resolve primeiro, que a gente chama de integral 1. E a parte externa, a gente vai resolver depois, a gente chama de integral 2. Então, integra primeiro, aí depois o resultado joga na segunda integral, tá bom? Por isso que ela chama iterada, é uma dentro da outra, certo? Uma faz parte da outra. Então, vamos primeiro calcular por essa integral 1, que se forma de 0 a 1, que é o primeiro, a intervalo, a função x vezes cosseno de y, e aí dx, que é a primeira variável que se quer integrar. Se a minha integral é pelo x, então me interessa eu integrar o x, como é uma multiplicação, o cosseno de y fica sendo como uma constante, então ele vem junto, tá? Então, aqui a integral fica x ao quadrado dividido por 2 vezes o cosseno de y, certo? De 0 a 1. Se fosse uma soma ou uma subtração, precisaria, então, aparecer o x também multiplicando o cosseno de y. Então, ficaria x ao quadrado sobre 2, se fosse x mais cosseno de y, né? E depois a outra integral ficaria x cosseno y, tá? Então, cuidado. Tem diferença quando é multiplicação ou quando é uma soma ou uma subtração. Soma e subtração integra os dois. Na multiplicação, fica sendo uma constante quem tá com um y, tá? Já que a integral é pelo x. Então, vamos lá agora. X ao quadrado sobre 2, a gente estava integrando pelo x, então o 1 e o 0 entram no lugar do x. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de y, menos 0 ao quadrado sobre 2 vezes o cosseno de y, certo? Troca pelo 1, função toda, e troca pelo 0. 0 dividido por 2 é 0, vezes o cosseno, então tudo aqui fica 0. E aqui o resultado é 1 ao quadrado, 1 vezes o cosseno de y sobre 2, vai resultar cosseno de y sobre 2. Então, é essa função que resultou da primeira que a gente joga para realizar a segunda, tá bom? Então, a segunda a gente vai ter o seguinte, ó. Vou montar ela aqui. Integral de 0 a π, porque é o segundo intervalo, e a função que eu acabei de calcular. Cosseno de y dividido por 2 dy, ó, que é a segunda, tá? Então, tudo tem que combinar. Combinar o intervalo com a variável que se deseja. Então, aqui é como se fosse 1/2, né? Então, 1/2 a gente tira da integral e faz a integração apenas de cosseno de y. Tá certo? Então, ó, 1/2 repetiu vezes. Quem é a integral do cosseno? É seno de y. E aí, agora, de 0 a π. Definiu. Então, vai trocar primeiro por π e depois por 0. Então, vai ficar 1/2 seno de π menos 1/2 seno de 0. O seno de π, a gente sabe que é 0, né? Porque é seno de 180 graus. Lembrar que aqui o π é 180 graus, tem muito aluno que faz uma confusão com ele, né? Então, o π número é 3,14, o π associado a uma trigonométrica, ele é 180. Então, o seno de 180 graus é 0. Então, fica meio de 0, fica 0. E o seno de 0 também é 0. Então, meio vezes 0 fica 0, e a resposta final dessa integral é 0.